Olá, gente. A nossa aula de hoje vai falar sobre radioatividade, tá? Então, aqui é o símbolo que representa a radioatividade. Quando a gente fala em radioatividade, nós lembramos dá medo, né? Lembra aí de Chernobyl, de Hiroshima, de bomba atômica, de usinas nucleares, tá? E nós hoje vamos ver um pouquinho o que é essa radioatividade, tá? Conceituando a radioatividade, ela é definida como o fenômeno pelo qual um núcleo instável ele emite partículas e ondas para atingir a estabilidade, tá? Nem todos os átomos eles são radioativos, mas os que recebem essa definição, os que são os radioativos, eles vão emitir as partículas na busca de adquirir o que? A estabilidade, tá? A emissão de partícula independe do estado físico e de fatores químicos que esse elemento apresente e está intimamente relacionada com o núcleo do átomo. Então, a radioatividade está relacionada diretamente com o núcleo do átomo. Nesse núcleo do átomo, nós temos partículas positivas, que são os prótons, e as partículas que não têm carga, que são os nêutrons. Tá, gente? Então, o elemento químico radioativo é aquele que é capaz de emitir radiação fortes a ponto de, um exemplo, produzir fluorescência e liberar muita energia, tá? O fenômeno de emissão ocorre quando o átomo se encontra com excesso de partícula ou cargas, precisando assim liberar energia na forma de radiação para adquirir estabilidade, ok? Essa radioatividade ela pode ser espontânea ou induzida. A espontânea acontece com os isótopos encontrados naturalmente, já a induzida é um processo artificial provocado por transformações nucleares, geralmente em reatores, tá? As partículas alfa, beta e gama são as partículas radioativas, né? Alfa, beta e gama, que nós iríamos dar mais enfoque durante as aulas online, tá? Um dos processos de estabilização de um núcleo do excesso de energia é a emissão de grupo de partículas positivas, constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, e associada a ela energia, né? São as radiações que a gente chama de alfa, como representada aqui, ó, alfa 42. Então, 4 está relacionado à massa e 2, né, é o número atômico. Toda vez que você tiver aqui o exemplo, ó, urânio 235,92, esse 235 é a massa atômica e o 92 é o número de prótons, número atômico que corresponde ao número de prótons, número de carga positiva. Então, se emite uma partícula alfa, o que é que vai acontecer? Vai diminuir em 4 a massa do urânio, então fica 231, a massa 231, e diminui em 2 o número, a identidade do átomo, o número atômico, vai para 90. E aí, se você mexe no número atômico, você vai, o quê? Mudar o elemento químico, certo? E você vai produzir um novo elemento químico. Então, a forma também de se produzir um novo elemento químico, emitindo aí uma partícula alfa, que é uma partícula positiva, certo? A radiação alfa, ela não possui grande penetrabilidade em tecidos biológicos, como na epiderme, na derme, na hipoderme, entre outros meios, e uma folha de papel é suficiente para bloquear um tipo de radiação, tá? A outra coisa que é interessante é que a emissão alfa é uma partícula dotada de 2 cargas positivas, já falei, prótons e 2 nêutrons, né? E não tem elétron. Hoje a gente já sabe que essa partícula alfa é um núcleo de o quê? Do hélio. O núcleo do hélio ele tem 2 prótons e 2 nêutrons, e o número de massa é 4. Então, uma partícula alfa corresponde ao quê? Ao núcleo do elemento químico hélio, certo, gente? Então, aqui está a partícula alfa, que ela não tem pequeno poder de penetração. Uma simples folha de papel pode parar essa radiação, tá? A radiação beta ou partícula beta, tá? Essa partícula, né, um nêutron, ele pode passar por processos complexos e se decompor. Quando isso ocorre, é gerado no núcleo do átomo um elétron com elevada energia que escapa desse núcleo. E essa emissão a gente chama de emissão ou radiação beta ou partícula beta, tá? Que é representada pela escrita dessa forma aqui, né? A gente está vendo aqui, ó. Deixa eu sinalizar aqui para vocês. Aqui tá,
né, a representação aqui da partícula beta. Então, observe, você tem aqui o carbono 14, com a massa atômica 14, e o número atômico 6, que é o número de prótons. Quando se emite uma partícula beta, o que é que vai acontecer? Tá? A emissão, né, está relacionada com o núcleo do átomo, claro. Né? Então, o que é que acontece? Essa partícula emitida não altera a sua massa, porque aqui tem 0, então não mexe na massa, mas vai fazer o quê? Alterar o seu número atômico, né? Vai ganhar o quê? Menos 1. Se ele ganha menos 1 e era 6, ele passa a ser agora 7, tá? Então, você tem a emissão aí, né, da partícula beta, tá? Então, o modelo que explica, né, essa emissão dessa partícula é formado pela desintegração de um nêutron nuclear, dando origem a um próton e uma partícula beta, tá? Chamada de neutrino. E um neutrino, que é uma partícula nuclear, cujo número de massa e o número de carga nuclear são iguais a 0. Então, por isso que tem 0 aqui em cima, tá? Aqui, ó, onde está coberto aqui. Tá vendo aqui? Deixa eu apagar aqui. Aqui, certo? A gente tem aqui, ó, por isso que aqui é igual a 0, beleza? Isso aqui é igual a 0. E aí, você tem, né, a emissão dessa partícula. Na presença de um campo elétrico positivo, a partícula beta é atraída, mas na presença de um campo elétrico negativo, a partícula beta sofre repulsão. Com base nesses desvios, conclui-se que a carga elétrica da partícula beta ela é negativa. A massa da partícula beta é muito menor do que a partícula alfa. E a questão da penetrabilidade dessa partícula, né, beta, em tecidos biológicos é bem maior quando comparada à partícula alfa, tá? As emissões gama produzem danos maiores que as emissões beta, que por sua vez produz danos maiores que as emissões alfa. Emissões gamas nós ainda não falamos, né? Mas logo de antemão a gente adianta aqui, como se a gente colocasse em ordem crescente de aumento de emissão de radiação, primeiro, ou melhor, poder de penetração, né? Primeiro viria em ordem crescente alfa, depois beta e por último a maior, que tem maior poder de penetração, que é a partícula gama que nós vamos estudar. Então, ele diz o seguinte: as partículas beta são capazes de penetrar cerca de 1 centímetro da pele, ocasionando danos, porém, assim como as partículas alfa, não atingem os órgãos internos, tá? A radiação gama, certo? Então, geralmente, após a emissão de uma partícula alfa ou beta, o núcleo resultante desse processo, ainda com excesso de energia, procura estabilizar-se, emitindo esse excesso em forma de onda eletromagnética, da mesma natureza da luz. E essa onda eletromagnética é chamada de radiação gama, certo? É a radiação gama. Então, a emissão gama possui alto poder de penetrabilidade, podendo atravessar materiais espessos e densos, como 15 centímetros de aço. Somente dispositivos como formado de chumbo, né, ou concreto pode frear a emissão gama, né? Sempre que ocorre a emissão alfa ou beta, vai haver emissão de partícula gama, tá? Então, ele diz aqui, ó, as partículas gama atravessam 15 centímetros de aço e são detidas por placas de chumbo de 5 centímetros ou mais. Podem atravessar totalmente o corpo humano, causando danos irreparáveis, por isso que a gente bota aqui uma molécula de DNA, certo? Bom, agora a gente vai falar da meia-vida, né? Então, a palavra meia-vida a gente já lembra, meio vem de quê? De metade, tá? Então, o que acontece? Existe o decaimento nuclear, que significa a transformação de um núcleo em outro por emissão de partículas alfa, beta ou emissão gama, tá? A velocidade de decaimento é diretamente proporcional ao número radioativo de uma amostra. Por isso, dizemos que obedece uma cinética de primeira ordem, que eu vou tratar com vocês com mais detalhe durante as nossas aulas online, tá? Então, a meia-vida, né, portanto, ela é o tempo necessário para a atividade de um elemento radioativo se reduzir pela metade, né? A sua atividade se atingir o quê? A metade, tá? Do valor inicial.
Cada elemento radioativo, seja natural ou obtido artificialmente, se transmuta, se desintegra ou decai a uma velocidade que lhe é característica de cada material, tá? Cada elemento químico. Para cada meia-vida que passa, a atividade vai sendo reduzida à metade do anterior e o tempo da meia-vida independe da massa da amostra e é específico para cada elemento que radioativo, tá? Então, aqui esse exemplo é bem legal para você entender a meia-vida. Observe aqui, pense que é um elemento químico. Então, ele está fazendo analogia com as bolinhas. Você tem 16 bolinhas aqui, tá? E aí, o que acontece? Ocorre aí o decaimento desse elemento químico pela metade. Então, 8 bolinhas. Essas 8 bolinhas, decaimento pela metade, 4 bolinhas. Depois, metade, 2 bolinhas, tá? E cada um desses decaimentos, né, ocorre em um intervalo de tempo, certo? Então, o tempo de meia-vida é o tempo do intervalo de cada decaimento. E se você observar, esse tempo, né, é o período de meia-vida, certo? Que será sempre a metade do que? Do primeiro, certo? Ou melhor, a quantidade. Então, se você tiver 16 bolinhas, a metade, 8. A metade, 4. A metade, 2, tá? Então, aí você observa que o tempo de meia-vida é o tempo do intervalo de cada decaimento, certo? De 16 para 8, você tem um tempo, que é T é igual a 1 sobre 2. De 8 para 14, você tem também o período, metade também. De 4 para 2, a mesma coisa, certo? Então, você tem aí um intervalo, certo? Aqui você observa o seguinte, um exemplo clássico, a porcentagem de átomo restante e aqui o tempo. O que você observa? Que, ó, aqui na vertical você tem a porcentagem de 100, a metade de 100 é 50, de 50 é 25, de 25 12,5, de 12,5 6,25, beleza? Cada um ocorre em um intervalo em um tempo. Observe, de 100 para 50, o tempo é 12 segundos, tá? A escala é em segundos. De 50 para 25, 24 segundos. De 25 a 12,5, 36 segundos. De 12,5, 48 segundos. Se você subtrair e fizer, né, a subtração aqui de 24 menos 12 dá 12 segundos. 36 menos 24 dá 12 segundos. 48 menos 36, 12 segundos. Então, a cada 12 segundos vai ocorrendo o decaimento pela metade, né, desse elemento químico aí hipotético ilustrado nesse gráfico, tá? Beleza? Então, aqui o iodo, né, 131, ele é utilizado na medicina nuclear para exame de tireoide que possui a meia-vida de 8 dias, certo? O iodo é bastante utilizado. A datação do carbono 14. Quem aí já estudou em paleontologia, né, arqueologia, geralmente geografia, história, fala muito disso, tá? A técnica de datação do carbono 14, utilizada na arqueologia, na antropologia e em outras áreas para determinar a idade aproximada de diversos materiais e restos humanos, né, fósseis, por exemplo, tá? E essa técnica consiste na contagem do número de emissões de radioisótopos 14, do carbono 14. Para isso são utilizados contadores de partículas betas e é necessário bombardear a amostra com átomos de césio para que os íons sejam formados, tá? A grande vantagem dessa técnica é que pequenas amostras dá para a gente identificar já e descobrir, né, a meia-vida dos elementos dos elementos envolvidos, né, naquele material e conseguir fazer a datação, né, de um fóssil, de algo que queira trazer aí informação, certo? As reações de transmutação são reações que, quando há o bombardeamento de núcleo estável de determinadas partículas, tá? E vai ocorrer o quê? Transformando em outro núcleo, ou seja, transformando em outro elemento químico. Então, as reações de transmutação ocorrem ao bombardeamento de um núcleo com determinadas partículas, transformando em outro núcleo, ou seja, formando um novo elemento químico, tá? E isso pode acontecer naturalmente, né, na natureza, de forma natural,
e também isso pode acontecer artificialmente, tá? A primeira transmutação, reação de transmutação, foi realizada por Rutherford no século XX. Ele conseguiu transformar um elemento químico nitrogênio em oxigênio pelo bombardeamento do nitrogênio 14, usando aí partículas alfa, certo? Então, são reações de transmutação. Na próxima aula, a gente continua falando de radioatividade e tirando as dúvidas na aula online. Beijo, galera!